Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é sábado, o meu aniversário. Quem me trouxe presente? Fala, pastor, eu sou o presente. Amém? Olha, hoje eu completo meus 30, mais um bocado de anos, 49, né? Já tô chegando um ancião. E Deus, Ele te trouxe hoje aqui porque Ele tá com saudade de você. Amém? A gente brinca, a gente... Pede Ismael um copo d'água para mim. A gente brinca, a gente se distrai, mas nós precisamos... Ismael, chama ele. Precisamos nos relacionar com Deus, porque os dias são maus. Os dias são maus. Muito mal, pessoal. E Deus, Ele quer que você, que eu, nos relacionamos com Ele. Escreve, meu filho, para mim. Os homens precisam se relacionar com Deus. Deus, Ele quer que nós nos relacionamos com Ele. A Bíblia diz que, por causa de uma desobediência, esse relacionamento, ele foi quebrado, ele foi interrompido lá no Éden, quando houve o primeiro pecado de desobediência. O primeiro pecado que a humanidade experimentou foi o quê? Desobedecer um comando de Deus. Deus, Ele tem para mim, Ele tem para você tudo o que você precisa. Amém? Ele tem tudo o que você necessita. Você não precisa buscar lá no mundo alegria, prazeres para poder sobreviver, porque o próprio Deus, Ele supre todas essas suas necessidades. Amém? Ele supre essas necessidades. Quando nós temos o quê? Um relacionamento com Ele. O relacionamento, ele muitas das vezes ele é quebrado pela desobediência. Talvez você poderia estar agora numa pizzaria, passeando, em uma praça, vendo um filme num cinema, ou dormindo ou descansando, mas você escolheu vir prestigiar este dia, o Dia dos Homens, para poder falar com Deus, para poder ouvir a palavra de Deus e viver esse momento único. Esse momento é um momento único. E o número 25, meu amigo e minha amiga, você que me ouve aí do outro lado, você que me ouve aqui presente, esse momento, ele é um momento de glorificar a Deus. E Deus, Ele te chamou para que você possa ter o quê? Um relacionamento com Ele. Amém? A Bíblia diz assim, ó. Tô lá no site, relaxa aí um dia, todo mundo vai ter um tabletzinho para acompanhar comigo lá. Por enquanto, quando eu chegar nos parâmetros da Bíblia, eu vou falando para vocês. Amém? Diz assim, ó. A Bíblia... Deixa eu baixar um pouco. A Bíblia apresenta uma compreensão profunda sobre como se relacionar, o ser humano deve se relacionar com Deus. Desde o Gênesis, quando Deus criou o homem, até o Apocalipse,
A Escritura revela o desejo de Deus de ter um relacionamento com você. Deus quer se relacionar com você. Deus, ele quer ter comunhão com você. Deus não quer que você vive uma vida desregrada. Deus não quer que você vive uma vida alienada, uma vida sufocada. Deus, ele quer que você tenha o quê? Liberdade. A palavra de Deus diz que aonde está o Espírito de Deus, ali tem o quê? Liberdade. O que é liberdade? Liberdade para ser feliz. Liberdade para andar segundo os conceitos de Deus. Liberdade para poder viver uma sociedade amorosa. Porque hoje nós estamos vivendo uma sociedade complicada, meu amigo. É onde um querendo matar o outro, um querendo disseminar o outro, um querendo falar mal do outro. E isso nós encontramos aonde? Dentro da igreja. Nós encontramos esses conceitos, esses pensamentos dentro de quê? Da igreja. Você precisa ter esse relacionamento. Você precisa ter essa compreensão. Amém? Amém. Você tem que... Você precisa... Chama o Ismael aí que ele está aí dentro. Você precisa entender. Aí diz mais assim, ó. A Escritura revela o desejo de Deus de ter um relacionamento pessoal com o ser humano. Esse relacionamento se baseia em fé. O que é fé? A fé é você ser justo. Fé é você ser justo. Quando você é um homem justo, uma mulher justa, você expressa para Deus o quê? A sua fé. Porque para viver nesse mundo atual, só pela fé, pessoal, não tá fácil. Você vê, nós temos visto jovens meninos que poderiam estar vivendo um melhor momento da vida deles indo embora. Por falta de quê? Da rebeldia, por falta de desobedecer os seus pais, de falta de desobedecer sua mãe, por falta de não ter compreensão das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas nos ensinam como nós devemos viver uma vida o quê? Regrada. Porque se você não vive uma vida regrada, você acaba se infeccionando com doenças, se infeccionando com mágoa, com ressentimento, com ódio. Amém? E lá no Éden não tinha nada disso. Infelizmente, Satanás, esse desgraçado, ele investiu as suas artimanhas no Éden. O Éden é o quê? O Éden é um relacionamento. O Éden é um relacionamento do homem com quem? Com Deus. Amém? E você precisa restaurar este relacionamento. Você precisa restaurar essa comunhão. Porque se você não restaurar essa comunhão, você vai acabar o quê? Se perdendo neste mundo de treva. Aí diz assim, ó. Fé, amor, obedecer seus mandamentos e viver de acordo com a sua vontade. Qual é a vontade de Deus para vocês nessa noite? Que vocês sejam o quê? Felizes. Que vocês tenham paz. Que vocês vivem o relacionamento de vocês felizes. Que vocês vivam o trabalho de vocês felizes. Amém? Amém. Aí diz assim, ó. Aqui está um parâmetro bíblico como o homem deve se relacionar com Deus. Amém? Criação, o relacionamento inicial de Deus. No início, o relacionamento entre Deus e o homem era perfeito. Adão e Eva caminhavam com Deus no jardim do Éden, desfrutando da sua companhia de maneira direta e íntima.
Poxa, hoje está complicado você viver livre neste mundo, né? Se você quiser sair 10 horas da noite para comprar um lanche, você corre o risco de ser roubado, assaltado, alvejado, ou até mesmo morrer. Por quê? Porque a sociedade ela se tornou uma sociedade capciosa, uma sociedade maldosa. A nossa sociedade é constituída de quê? De pessoas. A nossa sociedade. E se nós não educarmos os nossos filhos, se nós não educarmos a sociedade com a direção da palavra de Deus, a tendência é o quê? É piorar, pessoal. É piorar. O homem, ele está sem sentimentos. Os homens, eles estão sem amor, sem respeito um para com o outro. É por isso que você vê brigas, discussão. Você já reparou quando as pessoas elas vão para uma festa aonde está regada a bebidas, uísque? O que acontece ali? Em vez em quando? Brigas. Não era para acontecer brigas, era? Não era para ser um momento de descontração, um momento de alegria. Mas quando você perde a consciência, você começa a fazer o quê? Besteira. Besteira, pessoal. Então é por isso que o quê? Nós temos que nos educar segundo a palavra de Deus para que nós possamos ter uma vida plena, uma vida de paz, uma vida tranquila. Amém? Amém. Aí diz assim lá no Gênesis 1, 26, se você tem a Bíblia aí. Gênesis 1, 26. Amém? Amém. Diz assim, ó. Acharam? Eu vou deixar cada um de vocês, que você que quiser, dentro desta reunião, falar um pouquinho do que é um relacionamento com Deus. Amém? Amém. Você vai vir aqui e você vai dar o teu parecer após o meu discurso. Eu não tenho muito a falar não, pessoal. Posso ler? Pode. Diz assim, ó. Disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todo réptil que rasteja pela terra. Você vê, Deus te deu autoridade para você dominar nessa terra. Mas só que, infelizmente, em vez de nós dominarmos nessa terra, nós temos sido dominados pelo pecado, pelo ódio, pela ganância, pela raiva, pelas brigas, pelas conversas capciosas. Você precisa tomar posicionamento diante de Deus nessa noite. Você que está me assistindo online, você que está aqui presente, nós precisamos tomar posse daquilo que nos foi entregue, que foi a autoridade para o quê? Governar. Você precisa aprender a governar. Governar como um verdadeiro homem de Deus. Governar como um verdadeiro pai, como um verdadeiro filho, como um verdadeiro avô, meu amigo. Senão nós vamos viver o quê? Uma sociedade decadente, uma sociedade quebrada, uma sociedade gananciosa. Se nós desrespeitarmos esses parâmetros da palavra de Deus, nós não vamos conseguir prolongar a nossa vida na terra. Você vê que o mandamento de filho obedecer aos pais é tão importante que isso dá o poder dele ser prolongado o quê? A vida dele na terra. Mas os filhos têm sido rebeldes, têm sido ruins, desobedientes, desordeiros, sem sentimento, sem respeito, e por isso que a vida deles tem sido o quê? Curta e breviadas. Amém? Amém. Então, é o que está dizendo aqui em Gênesis, versículo 1, 26 ao 27. Amém? Amém. É o relacionamento, o início do relacionamento do homem com Deus. Amém? Amém.
Aí diz, o homem foi criado para ser imagem e semelhança de Deus, refletindo o seu caráter e vivendo em comunhão com Ele. Como que eu vivo em comunhão com Deus nesse mundo desgraçado? Nesse mundo de pecado, nesse mundo de sujeira, nesse mundo de corrupção? Lendo e vivendo a palavra de Deus. É simples, pessoal. É simples. É ler, meditar e viver. Se ele diz que eu não tenho que fazer isso, por que eu vou insistir em fazer isso? É como nós estávamos falando lá em cima. Amém? Amém. Tudo é lícito, mas nem tudo eu posso fazer. Amém? Amém. Tudo é lícito, mas nem tudo... Dá o Ismael aí. Nem tudo, manda ele botar embaixo. Nem tudo eu posso fazer. Amém? Não é porque eu vejo o fulano roubar que eu vou roubar. Não é por ver que eu vejo o meu amigo, que se considera meu amigo, adulterando, que eu vou adulterar. Não é porque eu vejo o meu amigo mentindo que eu vou mentir. As más conversações, ela corrompe o bom ensino do teu pai, a boa educação de tua mãe. Amém? Amém. E você precisa compreender esses parâmetros. Você precisa compreender e ter entendimento. Porque se você não tiver esse entendimento, você vai viver na igreja, mas perdido. Quantos têm vivido na igreja perdido? Quantos têm feito a obra de Deus perdido? Você vê o grande Saul, o primeiro rei da história de Israel. Ele, por desobedecer uma ordem, um comando de guerra, ele perdeu o relacionamento com Deus. Mas ele ainda continuou fazendo a obra de Deus sem Deus. E você fazer a obra de Deus sem Deus, meu amigo, é muito complicado. Porque você começa a fazer besteira, você começa a falar asneiras, você começa a praticar coisas que até o diabo duvida que foi ele que te orientou a fazer aquilo. Você fica sem direção. Perde a direção, fica cego. Você vê o grande Sansão, ele rasgava o leão no meio como que fosse papel. Mas quando ele viu um rabo de saia, que não era a esposa dele, o que foi que ele fez? Ele se envolveu. E quando ele se envolveu, aquela mesma mulher traiu ele, roubou o segredo dele. E Deus deu mais uma chance para ele, somente para ele poder cumprir com a sua última missão. Mas tem que ter cuidado, pessoal. O tempo está se remindo. O tempo está acabando. Deus, nessa madrugada, falava para mim que ele vai vir como um fogo consumidor. Ele vai consumir todos aqueles que são rebeldes, são ímpios, que vivem na impiedade, na maldade. Amém? Aí diz assim, ó. Gênesis 3:8. Este versículo mostra a intimidade inicial entre o homem e Deus. No entanto, o pecado trouxe a separação e a necessidade de reconciliação. Gênesis 3:8. E ouvindo a voz do Senhor que passava no jardim pela virada do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Você sabe como é que nós muitas das vezes se esconde? Na vida do outro.
Em vez de eu falar os meus problemas, eu começo a falar do problema de quem? Das outras pessoas. Eu não tenho aquele controle, aquele domínio. Se é para falar de mim, eu vou falar de mim. Amém? Amém. Eu tenho que ter esse controle. Se eu estou aqui, eu estou falando de um relacionamento com Deus, eu não tenho que falar de outra coisa. Eu não posso trazer a baila o assunto, outro assunto, se o assunto é relacionamento com Deus, com a esposa e com os filhos e com a sociedade. Nós precisamos nos relacionar para que nós possamos dar frutos, pessoal. Se você não tem um bom relacionamento com Deus ou com a sociedade, você não vai dar bons frutos. Você sempre vai ser um fruto mirrado, um fruto que não tem sabor. Tu já comeu uma fruta que ela tá bonita, mas quando tu... Quem já comeu aquela maçã bonita, mas quando tu come ela não tem doce nenhum? Tu joga aquilo fora. Amém? Não é? Aí tu joga fora. Nós precisamos ter prazer para viver. Se você não tiver prazer para viver, você não vai conseguir viver. As pessoas têm perdido o prazer em falar de Jesus. As pessoas têm perdido o prazer de ouvir a palavra de Deus. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, a queda e a necessidade de reconciliação. Romanos 5,12. O homem, ele caiu, então ele precisa se relacionar. E aonde é que você se relaciona? Que você volta a ter uma amizade com Deus, com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para nos reconciliar com Deus, através do seu sangue, através do seu sacrifício. E nós temos que sacrificar as nossas vontades para nós nos relacionar com quem? Com Deus. Amém? Amém. Eu vou ler esse último versículo e vou chamar cada um de vocês para vocês dar um parecer. É Romanos 8? Romanos 5,12. Você vai dar um parecer, o que é ter um relacionamento com Deus. Porque não adianta você ouvir a palavra de Deus e você não entender, pessoal. Amém? Amém. Deus, ele vai tornar você muito feliz. Isso aí eu não tenho dúvida. O nosso sacrifício, a nossa persistência, é tudo para que você seja feliz, que você tenha um relacionamento com Deus, que você seja salvo, porque Jesus está às portas. O Senhor Jesus está às portas. Amém? Amém. Diz assim, ó. Por isso, com um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, viu? Um homem fez essa desgraça toda na humanidade. Um homem fez tudo isto. Nós precisamos entender essa palavra. Você, quando erra, se você é um homem influente, você não destrói somente você, você destrói todos aqueles que têm respeito para com você. Amém? Amém. Você tem que ter muito cuidado com o que você faz, com as suas atitudes. As suas atitudes, elas precisam ser o quê? Precisa ser bem posicionada. A sua atitude precisa ser bem posicionada. Porque senão você comete erro que vai causar um transtorno muito grande. Você vê um jovem que não pensa. Ele rouba algo. Ele é de menor.
O problema vai ser só dele? O problema vai ser com o pai, com a mãe, com a família, vai ser com a família daquele outro que ele mexeu. Olha só, o desencadeamento da bomba nuclear. E vai disseminando todo mundo. E ainda gera uma rixa à pessoa que foi lesada. E muitos não deixam pra lá. Eles querem o quê? Sangue. Amém? Você vê o caso do jovem. Não tinha 20 anos, tinha direito? Não tinha. Não tinha 20 anos. É um jovem que nós lutou para trazer, para buscar a presença de Deus. A mãe se opôs. Amém? Amém. E hoje nós perdemos. Ontem, foi ontem, né? Ontem, eu não lembro. Ontem perdemos o jovem. A dor é grande. Desencadeou um problema para todo mundo. Desencadeou um problema para a mãe dele, para os irmãos dele, para os filhos. Se eu não me engano, tinha 2 filhos. Como é que essa criança vai nascer sabendo que o pai foi alvejado? Porque a sociedade é cruel, ela fala, não fala? A sociedade fala, mataram a bala. Porque a sociedade não está nem aí para o teu sentimento. A sociedade não está preocupada com você. Amém? Amém. E você precisa compreender isso. Você precisa entender isso. Deus, Ele quer fazer de você um referencial para este mundo. Deus, Ele quer fazer de você um referencial para aqueles que está vivendo uma vida o quê? Uma vida destruída. Você precisa entender isso. Eu vou terminar o discurso agora, você vai ali e vai dar um parecer breve. O que é ter um relacionamento com Deus? O que precisa para ter um relacionamento com Deus? Talvez você ache que é besteira. Você que está me assistindo, nada a ver. Era para estar no meu descanso. Era para estar no meu repouso. Muitos queriam ter essa oportunidade e não está tendo. Você acha que esse jovem bebendo, que estava bebendo, você viu as bebidas em volta, né? Sem camisa. Tava falando de Jesus, não tava? Tava? Você fala de Jesus? Bebendo cachaça? Bem largado? Hã? E tu acha, qual é a lamentação nesse momento agora? Se é que deu tempo para se arrepender. Será que você consegue ter tempo? 17 tiros, não foi? 19 tiros no corpo. Você tem tempo de pedir perdão a Deus? Será que lá onde ele está agora, será que ele não está lembrando de todas as oportunidades que teve? De todos os conselhos que a mãe deu? De todos os conselhos que os pastores deram? Deixa eu explicar uma coisa para você. Enquanto nós estamos vivendo aqui, que essa carne, nessa carcaça, nada disso para nós tem sentido. Servir Jesus? Para com isso. Vou deixar minha maconha? Vou deixar minhas mulheres? Ruim. Tá doido. Tô novo para isso. Mas não deu tempo. Não deu tempo. E essa hora, toda a trajetória de uma vida passa na mente da pessoa, porque a consciência vai junto.
A consciência da pessoa quando perde a salvação sem Jesus, ela não apaga como apaga dos crentes, não. Ela vai junto. A dor que a pessoa está sentindo neste momento é uma dor inexplicável. Inexplicável. Essa hora está se arrependendo, eu me arrependo, eu quero Jesus. Eu aceito Jesus. Você vai aceitar 1 milhão de vezes, mas não vai adiantar? Não vai adiantar nada. Porque você desperdiçou o seu tempo. Você desperdiçou o seu tempo. Foi que nem agora na prefeitura, não teve um tempo? 3 dias? Quem não aproveitou os 3 dias, perdeu o seu tempo. Para você fazer um bolo, você precisa de um tempo. Amém? Você veio de um sol de 40 graus, você já entra numa água gelada, não é? Não. Você precisa de um Tempo. para entrar na água. Todo mundo tem seu tempo. Será que você tem aproveitado esse tempo para se relacionar com Deus, para fazer uma oração a Deus, para fazer um jejum a Deus? Você nunca sabe quando você vai o quê? Morrer. E se nós morrer sem esse arrependimento que a Bíblia diz? Aonde nós vamos passar a eternidade? Porque nós estamos falando de relacionamento, não é? Ou você vai ter uma eternidade de relacionamento com Satanás, sendo atormentado por ele, porque lá o fogo vai lamber o lombo dele também. Mas só que ele vai atormentar o ser vivo humano que está lá, a alma humana. Porque tem a alma de Satanás, né? Que é o ser de Satanás, e tem a alma humana. E aí? A proposta de Deus é simples, pessoal. É por isso que muitas pessoas rejeitam. Se ela fosse uma proposta muito mais enfeitada, as pessoas talvez aceitariam. Mas a proposta é só o quê? Eu te aceito como meu Senhor e Salvador por toda a minha vida. Ali você expressou o quê? O seu sentimento para Deus. Mas basta só aquele momento? Você vai expressando por toda a vida. Hoje uma cliente minha me ligou, querendo que eu fizesse um trabalho, né? Porque eu fui o único que resolvi um trabalho lá para eles, lá em Bom Sucesso, se eu não me engano. Ninguém conseguia resolver o problema deles. O Espírito Santo me deu a sabedoria. Eu fiz uma escada para eles que ninguém conseguia fazer. E eles me chamaram para fazer outra escada. Eu falei, olha, falei com tristeza, eu não trabalho mais com obra. A obra que eu trabalho é a obra espiritual agora. Esse aqui é as pessoas que me acompanham. Mandei a foto de vocês. E ela abençoou a gente. E por sinal, quem fez essa escada comigo foi o menino que pregou aqui, o meu cunhado, que veio de outro país. Então, pessoal, para a gente finalizar, que eu já estou com 34 minutos, e não perca a sua oportunidade. Talvez você pense que está tudo bem. Não está bem. Não está bem. Porque a informação que eu tenho que passar para vocês. Jesus está às portas. Jesus, ele está chamando aqueles que está marcado. E muitos vão ficar, pessoal. Muitos vão ficar. Muitos que estão pregando a palavra no altar,
bispo, pastores, reverendo, padre. E muitos macumbeiros vão ser salvos. Muitos budistas vão ser salvos. Por causa da sinceridade. Deus não está preocupado com a religião do fulano ou com do Beltrano. Deus está preocupado com o quê? Coração. Com o coração. Você vê, para finalizar, Madre Teresa de Calcutá. É isso aí mesmo. Deus deu uma revelação para ela. Ela era uma freira. Muitos falam mal do católico, né? Ela era uma freira. E ela falou, eu guardo isso até hoje. Se Deus gostar da ideia, ele faz o quê? Ele investe. Ele investe. Talvez tá tranquilo aqui para vocês que tá assistindo a reunião, mas para nós, né, não? Quando a gente tava quase terminando, o que tava vendo, né? Uma grande tempestade arrancando o telhado. A gente teve que estender a mão. Meu Deus, repreenda agora esse vento. Repreenda agora. Deus fez o quê? Na hora. Só tava vindo no meio. Parou tudo. Amém. Se contar, ninguém acredita. E não é a primeira vez, não. Já estava vindo já ali, ó. Já estava perto. Quando eu vi, eles já tinham orado, eu levantei a mão de novo e nós oramos de novo. Quando eu desci, a Rony falou, cessou. Está vindo uma grande tempestade. A qualquer momento, a terceira guerra mundial está para estourar. Daqui uns dias você vai ver nos bairros estourando a guerra pessoal, que é a guerra entre um ao outro. Vai ver. Já estão sendo invadidos. Alguns lugares não estão sendo invadidos porque tem um justo que está em oração. Se lá o bairro que você mora ainda não foi invadido, é porque tem um justo lá de joelho no chão. Você é responsável por onde você mora. Você é responsável para abençoar esse bairro que você mora. Deus falou comigo que eu era responsável desse lugar. Pode ter 1000 pastores neste bairro, mas a responsabilidade Deus falou que era minha. E eu estou exercendo ela, sendo rejeitado, sendo humilhado. Você não tem noção da rejeição. Você não tem noção da humilhação que nós passamos. As lágrimas na madrugada correm os nossos rostos. E você não sabe. Porque a vontade humana é abandonar tudo. Mas aí a gente pensa, e as almas que nos foi entregue? O que será delas? Eu lembro uma vez que eu era da antiga instituição, aqui no Vale das Mangueiras, uma mulher falou assim, quando ela percebeu a nossa saída, ela falou assim, não me abandone. Não me abandone, porque eu vim de uma situação que eu não quero voltar mais. Ela veio da cachaça, ao ponto de beber e ficar mal. Só que lá tinha quem cuidava. E eu larguei aquele local. Eu saí da instituição. Ela não suportou e fez o quê? Voltou a comer o próprio vômito novamente. Não queira viver o que você vivia há 3 anos atrás. Você sabe o que é que você vivia há 1 ano atrás. As ameaças que nós sofremos há 1 ano, há 5 anos atrás, elas ainda estão em vigor. Elas só foram paradas por causa de Deus. Porque tem alguém intercedendo por mim e por você.
Um dia que você abandonar a fé, o tribunal do inferno vai querer julgar a causa de vocês e a minha. Não julgou a do rapaz? Talvez você fale assim, eu já passei por tantas coisas, nunca conseguiram fazer nada comigo. Hoje você tem conhecimento da palavra. Antes você conhecia a palavra de Deus superficialmente. Hoje eu te ensino ela na íntegra. Hoje eu te ensino ela com clareza. Amém? Amém. Para finalizar e vocês dar um parecer aqui, olha o que diz aqui. Olhei o final do texto. Diz assim. Olha o que diz. Deixei até sublinhado aqui, porque conclusão do texto. Porque o texto é grande, não vale a pena eu gastar 2 horas, porque o meu propósito é 1 hora. O relacionamento do homem com Deus é central para a fé cristã. É central, tá? Começa com a criação e restaurando através da fé em Jesus Cristo. É nutrido por meio de oração. Se você não gosta de orar, você não é nutrido. O teu corpo espiritual passa a ter decadência, necessidades. O teu ser espiritual tem necessidades. Aí diz assim, ó. Nutrição por meio de oração, obediência e amor. E se desenvolve ao longo da vida cristã. Isso é dia a dia. Pão nosso de cada dia. Você está pensando que é esse pão aí de fubá? De farinha? De trigo? Não! Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. É uma palavra, todo dia Deus dá para você. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Não é isso que está escrito? Venha a nós o teu reino. Então o reino de Deus, ele vem quando o pão vem sobre você. E esse pão é Jesus. Domingo agora nós vamos ter a nossa Santa Ceia. Nós temos um dia do mês para poder termos uma comunhão com Deus fisicamente. É o único dia que você toca em Jesus. Quem já tocou em Jesus aqui fisicamente? É o único dia que você toca nele, é através da Santa Ceia. Quando você toca naquele pão apresentado, você está tocando no corpo de Jesus. Quando você bebe aquele suco de uva que representa o sangue, você está dizendo para Jesus assim, me purifica-me do meu pecado quando você ingere. E o teu pecado, que os olhos humanos não vê, ele é purificado. E ali você tem um relacionamento com Deus. A Santa Ceia é para se relacionar com Deus. E se você rejeita a Santa Ceia, você está rejeitando o relacionamento com quem? Pastor, mas eu pequei, ué, quem não pecou? Atire a primeira, é só se arrepender, poxa. Se arrependa. A Bíblia diz que se você pecar 70 vezes, 7 vezes, 1000 vezes, 1000 vezes você tem que o quê? Se arrepender. Amém? Amém. Aí diz assim, ó, Deus deseja um relacionamento íntimo com cada um de nós, marcado pela confiança, amor, santificação. Este relacionamento é um convite à transformação contínua e nos prepara para a promessa deste com Deus para sempre na nova criação.
Qual é essa nova criação? Viver uma vida eterna com Deus. Antes de você viver uma vida eterna com Deus, você vai voltar para a terra, para uma nova terra, e viver quantos anos com Deus? 1000 anos. 1000 anos você vai viver nessa terra transformada. 1000 anos você vai viver nessa terra, no reinado do Senhor Jesus, para depois nós sermos levados para a Nova Jerusalém por toda eternidade. Eita, aleluia. Amém? Amém. Até aqui o Espírito Santo me usou.